Olá, pessoal. Vamos começar mais uma aula, primeira aula de climatologia, né? Então, a nossa introdução ao nosso curso de climatologia, a gente vai tratar do capítulo 1 da nossa apostila. É um capítulo introdutório, né? Que a gente vai discutir um pouquinho da influência do clima nas atividades humanas. Coisas bem triviais, assim, que a gente está bem acostumado, certo? Então, como que o clima, ele afeta de alguma forma na nossa vida, né? Bom, o clima, se a gente for analisar, ele tem uma influência bastante direta, né, na nossa vida. Seja principalmente, né, a gente vai fazer alguma atividade, por exemplo, e aí a gente vai avaliar se vai chover, se vai fazer sol, né? Se está chovendo, né? Eu vou sair para fazer uma atividade física. Bom, está chovendo, será que eu vou? Será que eu não vou? Resolvo ir para a praia, por exemplo. Será que a gente vai esse final de semana? O que é a previsão do tempo, né? E aí, isso então, de várias formas, isso afeta a nossa vida, né? O clima tem uma função bastante importante na nossa vida, né? E ele afeta, né, por vários motivos, e aí a gente tem hoje não, né, na história da humanidade, principalmente, grandes problemas sociais advindos de questões climáticas, né? Então aqui a gente tem na nossa apresentação aqui uma fotinha de Poços de Caldas. Eu não sei quem morava aqui, quem é daqui de Poços, mas aqui é a rua, ali a rua, uma das ruas principais aqui da cidade de Poços de Caldas, alagada, num evento de chuva muito forte que aconteceu no início de 2016. É um evento muito forte. Aqui a gente tem, por exemplo, uma usina hidrelétrica com vertimento de água, né? Essa água que está sendo jogada fora. Por quê? Porque está muito cheio o nosso reservatório, ou aqui pode nem ser um reservatório, pode ser simplesmente uma represa de passagem aqui, né? Aqui a gente tem o Irma, né? O Irma foi um furacão bastante famoso, que atingiu aí a América. Então, o furacão também é um evento climático. E aqui, por outro lado, né? Se aqui a gente está vendo situações de cheia, aqui a gente está vendo uma situação totalmente diferente, que é uma situação de seca muito grande, né? E o Brasil tem essa possibilidade, né? Essa capacidade de ser um país continental, né? Na época que eu trabalhava no Centro de Monitoramento de Desastres Naturais, né, do Brasil, o CEMADEM, eu me lembro perfeitamente de uma situação, né, um momento onde a gente vivia, onde a gente estava tendo, no sudeste do Brasil, muitas cheias, muitos problemas oriundos de chuva, de alagamentos, de inundações, de deslizamentos de terra, que é esse outro evento que a gente tem aqui, né, causado pelas chuvas também, onde a gente tem movimentos de massa, que a gente chama, que são deslizamentos de terra, que matam muita gente no Brasil. Então a gente estava tendo problemas seríssimos de deslizamento, de movimentos de massa, de cheias, de enchente aqui no Sudeste. No norte do Brasil, a gente também estava passando por problemas na região do Acre, ali na Amazônia, onde as cidades estavam há 40, 50 dias embaixo d'água mesmo. Foi um dos recordes aí de cheia na cidade. Elas estavam com alguns metros de água nas casas, né? As pessoas saíam pela janela, andavam de barco, né? Lá eles são acostumados, eles têm até um sistema de elevar suas casas, na verdade, né? O que eles fazem? Eles têm uns sistemas na parede onde eles passam a fazer um chão, num andar um pouquinho mais alto, para eles poderem ficar ali durante as cheias, né? E, ao mesmo tempo, a gente estava tendo no Nordeste, no semiárido nordestino, uma situação como essa aqui, né? De seca. Ficou quase 70 dias sem chover. E aí o mais interessante é que a poucos quilômetros aqui dessa região do semiárido nordestino, nas cidades litorâneas, a gente estava tendo cidades com enchentes, né? A cidade... não me recordo o nome agora, uma cidade na Bahia, que estava tendo muita enchente. As cidades litorâneas, em geral, estavam tendo muita chuva.
Então, ao mesmo tempo, no Brasil, você tinha uma seca muito grande no centro do Brasil, na Amazônia uma cheia, no Sudeste uma cheia, e na parcela ali de litorânea do Nordeste uma cheia também, uma situação de muita chuva. Então o Brasil permite a gente ter essa situação ao mesmo tempo acontecendo em locais do Brasil, um lugar com muita cheia, um lugar com muita seca, né, muito seco, pouca chuva, o outro com muita chuva. Então é uma situação bastante comum de acontecer no nosso país, né? E aí, para a gente, nesse momento, cabe aqui a reflexão de qual que é a diferença do tempo e do clima, né? Até pegando os slides anteriores aqui, né, quando a gente olha, qual que é a diferença de tempo e clima, né? Como é que está o tempo hoje, nesse momento que eu estou gravando essa aula aqui? Está uma chuva forte aqui em Poços. Poços de Caldas está com uma chuva forte, né? E hoje é 5 de dezembro. 5 de dezembro. O tempo está chuvoso agora, né? Por quê? Porque o tempo caracteriza para a gente um estado na atmosfera em um determinado momento e lugar. Então, o tempo aqui em Poços de Caldas, agora, em dezembro, está chovendo. Então, o tempo nesse momento aqui, em Poços de Caldas, nesse momento, nessa hora, está chovendo. Mas aí, pode ser que existam lugares, ou pode ser não, tenho certeza que existem lugares no Brasil nesse momento que não está chovendo. Então o tempo lá nesse momento pode ser um tempo de sol. Então, no mesmo momento, em lugares diferentes, a gente tem tempo diferente. Então, o tempo para a gente caracteriza o que está acontecendo agora, nesse momento, ou em determinado momento, né? Se eu pegar aquela cheia de Poços de Caldas lá que eu estou falando para vocês, lá em janeiro de 2016. Qual que era o tempo naquele momento? O tempo naquele momento era de muita chuva, né? Então ele se caracteriza por um momento no espaço e um momento no tempo particular que eu quero saber aquele momento. Então quando a gente fala de previsão do tempo, né, qual vai ser o tempo aqui na nossa cidade, naquele momento, naquele espaço, amanhã, como vai ser o tempo amanhã. E quando a gente fala, né, por exemplo, aqui então tem uma foto bonita, né, de uma nuvem baixa aqui, né, de um cúmulo com raios e tal, ou seja, aqui o tempo bastante chuvoso. E o clima? Bom, o clima, pessoal, é a síntese do tempo num determinado lugar para um determinado tempo cronológico. Como eu falei, estamos em dezembro e estamos com um tempo chuvoso. Mas qual que é o clima predominante de dezembro? O clima predominante de dezembro aqui em Poços de Caldas é um clima com chuvas, né? Chuvas, principalmente chuvas de fim de tarde. Então, o clima daqui está de acordo com o tempo, né, nesse momento. Por quê? Porque é comum, nessa época do ano aqui, chover. Predominantemente, durante o verão em Poços de Caldas, chove muito. Eu já passei aqui por anos, aqui em Poços, onde a gente teve chuva por quase 60 dias, todos os dias. Não é que choveu 60 dias sem parar. Todos os dias chovia. Né? Chovia meia hora, uma hora, às vezes chovia o dia inteiro. Mas durante 60 dias teve chuva seguida aqui na cidade. Então, qual é o clima predominante do nosso verão? Então, é um verão chuvoso e com dias quentes e noites com temperatura amena. Esse é o clima daqui de Poços, porque a gente está pegando uma média. A gente não está falando de um dia específico, a gente está falando de uma síntese de um momento. Então, o nosso verão costuma ser um verão chuvoso, quente durante o dia e com temperaturas amenas no fim de tarde. Por exemplo, da cidade onde eu vim, lá de Presidente Prudente, o nosso verão é um verão mais seco do que aqui em Poços de Caldas, apesar de ser um verão chuvoso, ou predominantemente as chuvas lá também são no verão, mas não tem essa constância de chuva como tem aqui em Poços de Caldas. Então lá chove, mas a gente tem uma constância de chuva e períodos com menos chuva, né? Períodos intercalados de chuva, diferente daqui em Poços, que eu tenho um verão realmente onde a predominância é de chuva quase que todos os dias. Lá eu tenho temperaturas altas durante o dia e altas durante a noite. Então eu tenho climas diferentes aqui e em Prudente. Eu não preciso nem ir longe, eu estou em Poços de Caldas, se eu pegar aqui em linha reta,
a 25 quilômetros, 30 quilômetros daqui de Poços, eu tenho, por exemplo, São João da Boa Vista. São João da Boa Vista já tem um verão muito mais parecido com o verão de Presidente Prudente. Apesar de estar a 600 quilômetros de distância de Prudente, o verão dele é mais próximo com o verão de Prudente do que com o verão de Poços. Porque o verão de Poços, por conta da altitude de Poços, ele é um verão diferente. Ele é um verão muito mais chuvoso por conta da altitude e ele tem temperaturas amenas noturnas. Por quê? Porque a nossa situação de altura, de altitude aqui de Poços, faz com que as nossas noites sejam mais frias do que no restante das cidades aqui em volta. Então, o clima caracteriza para a gente o que a gente imagina, né? O que a gente pensa de um verão. Né? Quando eu vou falar, nossa, eu vou para a praia no verão, eu imagino que no verão esteja calor, né? E que no verão chova. Por quê? Porque essa é a predominância das nossas praias aqui no Brasil. Né? A não sei que eu estou falando do Nordeste, normalmente as praias do Nordeste no verão não chovem muito, né? Mas, em geral, se eu pegar aí do Rio de Janeiro, Espírito Santo para baixo do Brasil, a predominância é de climas quentes, né? Abafados e com chuva, principalmente chuva de fim de tarde. Isso é a predominância do nosso clima. Então, é isso que faz a diferença do tempo e do clima. O tempo é uma situação que está acontecendo agora. E o clima é aquela previsão que a gente tem do que vai acontecer. Por quê? Porque a média dos meus verões, se eu for pegar a média dos últimos 30 anos, 20 anos, né? 30 anos em geral a gente vai ver aqui nessa aula, porque é uma normal climatológica definida pela Organização Mundial de Meteorologia. Então, a minha normal climatológica é uma média de 30 anos. Então, a média dos meus 30 anos são de verões chuvosos. E o inverno aqui em Poços? O inverno aqui em Poços são invernos secos, com pouquíssimas chuvas e com temperaturas muito baixas, muito baixas. Diferente, por exemplo, se eu pegar de São João da Boa Vista, que é aqui pertinho, né? Eu vou ter, por exemplo, um verão também com pouca chuva, só que com temperatura muito menos baixa do que aqui em Poços. Então a minha temperatura média aí em São João vai ser pelo menos aí uns 7, 8 graus de diferença aqui de Poços, para mais quente, né? Então em São João eu tenho um clima totalmente diferente, apesar de estar muito perto em situações do ano iguais, tá? Então isso, o clima para a gente é o que a gente imagina o que vai acontecer, né? Então aqui a gente tem um mapinha aí só para a gente mostrar. Esse mapa é um mapa de chuvas aqui, então a gente vai ver que essa tonalidade mais para rosa e vermelho são lugares onde eu tenho pouca chuva, e conforme vai ficando para mais azul aqui, bem na ponta aqui do Brasil, na Amazônia aqui, a gente tem as maiores chuvas do país. E se a gente olhar aqui esses pontos do estado de São Paulo e Minas Gerais, em geral, aqui a gente tem uma situação de menos chuva. E aqui a gente tem uma manchinha amarela, né? Que essa manchinha amarela é um lugar que chove mais, né? Andando aqui na escala, a gente já está se aproximando de 2.000 milímetros de chuva por ano. E aqui exatamente onde pega a região da Serra da Mantiqueira, tá? Essa região aqui é a região da Serra da Mantiqueira, e onde a gente tem algumas serras aqui, né? Outras serras também, né? Uma continuação aí do conjunto aí da Mantiqueira. Então aqui eu tenho situações de chuva mais intensa, e provavelmente se a gente pegar de temperatura, a gente vai ver que a temperatura também nessa mesma faixa aqui que chove mais no verão, eu vou ter temperaturas mais baixas, porque por conta eu tenho aqui uma influência do relevo muito importante no meu clima. E no meu caso, no meu tempo também eu vou ter uma influência. Mas basicamente no meu clima ele pode ser definido com uma interferência aí do relevo, tá? E isso tem bastante importância para a gente. Então, aqui é esse quadrinho, esse balãozinho aqui, que é um balãozinho que eu acho bastante legal, uma frase que diz: tempo é aquilo que a gente está sentindo e clima é aquilo que a gente espera, né? O que a gente espera que aconteça. Então pode ser que eu esteja no inverno aqui em Poços de Caldas, quente. Então assim, o que eu estou sentindo é uma temperatura alta, eu estou sentindo que está quente. Só que o que eu esperava para o inverno aqui em Poços? Eu esperava que estivesse frio. Então o clima é exatamente o que eu espero, porque é o que acontece na média, na predominância. Na maioria das vezes acontece de estar frio. Só que pode ter um dia que esteja quente, pode ter alguns dias que estejam quentes seguidos, né? Como pode acontecer no verão,
apesar de ser um verão chuvoso, onde eu tenho predominância quase que de chuva todos os dias, pode ser que eu tenha aí 20 dias, um mês sem chover, né? Por quê? Porque é uma situação fora da média, fora da normalidade, ok? Então essa definição é bastante importante para a gente, a diferença entre o tempo e o clima, ok? E quais são os elementos, né? A gente falou um pouquinho aqui de a influência do relevo, por exemplo, né? Quando a gente está falando, quais são as grandezas que caracterizam o estado da atmosfera, tá? Então, o relevo aqui, ele vai alterar o nosso clima, mas ele não vai alterar, por exemplo, o estado da atmosfera. Quais são as grandezas que a gente vai estudar na nossa disciplina, né? E que são importantes para a gente analisar o clima de uma cidade ou o tempo, tá? Que na nossa disciplina a gente vai estudar ambas as coisas. Radiação do sol, né? Incidência de radiação, temperatura, coisas que são comuns para a gente, vento, velocidade, intensidade, direção dos ventos, pressão atmosférica. A pressão atmosférica aí sim vai ter uma relação bastante importante com a altitude, da onde a gente vai estar, a precipitação, a chuva, né? O índice de chuva, e a umidade relativa do ar, quanto o ar estar úmido, né? Está úmido ou não, isso é um dado que a gente tem notado muito recentemente, né? No Brasil, as televisões que falam de clima, elas têm trabalhado bastante com isso, né? Mostrando para a gente, a situação de umidade está muito baixa, então evitem fazer algumas coisas, porque você pode ter sangramento no nariz, coisas do tipo. Então, a umidade, uma umidade relativa é um fator bastante importante para a gente. E isso aqui, né, esses dados, eles variam no tempo e no espaço, como a gente já falou, né? Eles são determinantes para que a gente possa prever o tempo e prever o clima, e eles variam no tempo e no espaço, assim como a gente falou sobre o tempo. Então, a gente tem aqui os agentes causais, né, que condicionam os elementos climáticos no globo terrestre. Então, são fatores que a gente já não está falando de um lugar específico, está falando em função do globo, do planeta Terra. Então, a gente vai ter aí a flutuação de quantidade de radiação solar, que vai depender da época do ano que a gente vai estar, a variação de órbita terrestre do eixo de rotação da Terra, né? Então, a gente tem um eixo inclinado na rotação da Terra. Esse fator de inclinação do eixo também é importante nessa relação que a gente vai ver nos nossos próximos capítulos, a relação astronômica Terra-Sol. Então, é a relação da posição do Sol e a sua mobilidade, né, em torno do Sol, a inclinação dela, etc. E a variação de quantidade de poeiras atmosféricas. Isso também interfere bastante nessa chegada de radiação. E quais são os fatores regionais ou locais que interferem no clima? Aí a gente já tinha falado da altitude, como é o caso aqui de Poços, que é um lugar muito alto. A gente está aí na média, aqui na cidade, a 1.250 mais ou menos, mas existem pontos na cidade que passam de 1.500, então a gente tem uma variação de altitude bem importante para definir o nosso clima aqui. A latitude, ou seja, onde a gente se encontra em relação à linha do Equador, né? Então, se a gente está acima ou abaixo, e quanto acima da linha do Equador, isso é bastante importante. O relevo, né? Então, se a gente tem montanhas ou não. A continentalidade e oceanalidade, o que quer dizer isso? O quão perto do oceano a gente está e o quão longe a gente está do oceano. Se a gente tem influência do oceano na nossa cidade, ou se a gente tem influência da continentalidade, né, de estar no continente, estar muito longe do oceano, o quanto isso tem um fator bastante importante, interfere muito para a gente. A cobertura do solo, isso aí também todo mundo deve perceber, né? Nossa, eu estou num sítio, aqui é muito mais fresco. Por quê? Porque eu tenho uma situação de ocupação do solo, né? Na cidade a gente tem a ocupação do solo o quê? Com casas, concreto, rua, asfalto, e isso muda completamente o clima, né? E a nossa sensação de clima. Então, quando a gente está num lugar onde a gente tem muita mata, muito verde, muita grama, pasto, esse local tende a ter um clima muito diferente, né, para a gente. Por quê? Porque a cobertura do solo ela é muito importante e muito impactante no clima que a gente sente. Tá? E as estações do ano, claro, né, que são bastante importantes, porque estações do ano ela tem uma relação com escala regional.
Bom, porque aqui no Brasil a gente pode estar no verão, só que lá na Europa eles vão estar no inverno. Então as estações do ano vão ser diferentes do lugar que você esteja, tá? Na sua região, no local que você esteja, as estações do ano são diferentes. E aí a gente tem aqui um exemplo, né? Quanto maior a altitude, menor a temperatura e menor a pressão atmosférica, como eu havia falado anteriormente. Nos fatores climáticos, né, que a gente tem, os meteoros que a gente chama, que são os fatores meteorológicos, né? Se a gente estiver mais alto, a gente tem menos pressão, tá, pessoal? Vamos só lembrar aquele conceito de pressão atmosférica, né? Imagina que em cima da nossa cabeça a gente tem uma coluna de ar que pese sobre a gente. Então ela está fazendo uma pressão sobre a nossa cabeça. Quando a gente está muito abaixo, a gente está perto da altitude zero, né, da linha do mar, essa quantidade de massa que a gente tem acima da nossa cabeça é maior, porque a gente está mais embaixo. Conforme a gente vai subindo, a gente vai perdendo essa massa que está na nossa cabeça, e a nossa pressão atmosférica vai diminuindo. Então, quanto mais alto eu estou, menor a minha temperatura e menor a minha pressão atmosférica, tá? Eu tenho menos pressão da atmosfera em cima de mim, certo? Fenômenos que ocorrem de forma contínua, compartimentação da análise das informações. E o que isso quer dizer, né? Quando a gente está falando de escala. Então, caracteriza o clima em grandes áreas. Escala das mudanças climáticas, por exemplo. Quando a gente fala de mudanças do clima, pessoal, a gente está falando em escala global. A gente tem mudança do clima em escala do planeta. A gente não está falando de região. Como eu falei, por exemplo, que é o caso de você estar numa cidade ou você está no campo, muito próximo dessa cidade. Você vai sentir a diferença de temperatura. Mas essa diferença de clima de um lugar para o outro, ele não tem a ver com uma escala, né, com uma escala global. Ela tem a ver com uma escala regional, com uma escala micro-regional. Por quê? Porque eu estou falando de ocupação do solo. Eu estou aqui na cidade, no meio do asfalto. Se eu andar, por exemplo, 10 quilômetros aqui em Poços, menos do que isso, 5, 6 quilômetros, eu já vou estar num sítio, num lugar onde a temperatura vai ser totalmente diferente. Então eu estou falando de interferência em micro-região, uma região pequenininha, com raio aí de 10, 15 quilômetros, eu tenho diferença climática. Só que quando eu estou falando de escala muito grande, eu estou falando de escala global, por exemplo, que é a escala onde a gente afeta as mudanças climáticas, ok? E aí a gente tem, então, né, nesse caso, as escalas maiores, as escalas intermediárias, que são as mesoescalas aí, né, que a gente está falando aí de situações, por exemplo, como um estado no Brasil, né, o estado de Minas Gerais, ou alguma coisa desse tipo. E quando a gente está falando aí de microescala, nesse caso que a gente tinha falado já, a gente está falando, por exemplo, de um fragmento florestal, de um fragmento... Aqui em Poços, por exemplo, a gente tem ali a região da Serra de São Domingos, né? Onde a gente tem a subida, a famosa Trilha do Cristo ali, né? Se você está ali no meio da cidade, ali na região da Rua Cis, e você sente aquela temperatura alta no verão, e você for caminhando em direção à Trilha do Cristo, entrar ali na Trilha do Cristo, a gente vai ver que ali a gente tem uma diferença muito grande de temperatura. Porque ali é um fragmento florestal bastante importante e que ele muda totalmente a temperatura que a gente sente. Por quê? Porque ali tem muitas árvores, ali tem bastante umidade, então a gente sente um clima muito mais ameno ali, né? Então a microescala para a gente tá nessa fase aí, certo? Nessa situação. E aí, o que eu tinha falado já para vocês sobre a normal climatológica, que isso aqui são definições de parâmetro, tá, pessoal? Para a gente, vai ser importante na nossa disciplina, tá? Quais são os fatores que são importantes, em termos de escala, se a gente está falando de uma microescala, se a gente está falando de uma macroescala, não uma escala muito grande, uma escala continente, uma escala mundo, ou se a gente está falando de uma mesoescala, que a gente está falando, por exemplo, de uma região, ou se a gente está falando de uma microescala, que é uma região muito pequenininha. E aí a gente tem uma outra definição bastante importante para a gente, que é a definição de normal climatológica. O que é uma normal climatológica? A Organização Mundial de Meteorologia, ela define uma normal climatológica como um período de 30 anos. 30 anos. Por quê?
Aqui, ó, a gente pode ver aqui que tem a precipitação de 1961 até 1990. 1961 a 1990, dá 30 anos. A normal climatológica, ela define para a gente na climatologia, por quê? Quando eu vou querer analisar um clima, lembra que eu falei que que o clima é uma média, né, de uma situação? A média vai ser de quanto tempo? A média vai ser de 30 anos. Tá? Para mim ter um dado oficial de climático aí, eu vou ter essa média de 30 anos. Então eu vou ter, quando eu faço uma média de 30 janeiros, né, eu pego lá os meus meses de janeiro, pego a temperatura dos meus dias em janeiro, faço uma média. Aí eu pego a temperatura média de 30 anos dos meus janeiros e faço uma média de janeiro. Então a média de janeiro, por exemplo, é 27 graus. O que eu espero, então? Que os meus janeiros, a temperatura varia em torno de 27 graus. Alguma coisa ali em torno de 27, certo? Por quê? Porque essa é a minha temperatura média na minha normal climatológica de 30 anos. A média das minhas temperaturas de janeiro varia em torno de 27 graus, por exemplo, ok? Então ela é uma média de variação meteorológica, ela é um padrão da Organização Mundial de Meteorologia, porque quando a gente vai fazer estudos, pesquisas científicas, os estudos são válidos quando a gente tem uma normal climatológica em avaliação, tá? Quando a gente mede 30 anos. O problema que a gente tem no Brasil é que muitas cidades a gente não tem medições de dados meteorológicos, climatológicos, que alcancem esse período de 30 anos. E isso seria muito importante, né? A gente ter essa medição de 30 anos aí, porque a gente conseguiria fazer realmente um estudo que tivesse valor, vamos dizer assim, por pegar um período de tempo longo. Eu não estou falando de uma variação, né? Por exemplo, se eu pegar, imagina se eu faço uma média, vamos fazer a média de chuva. Aí eu estou lá em 2020 aqui, né? A gente está. Aí a gente pega lá, a gente tem dados de 2013, 14, 15, 16. Aí eu faço a média desses 4 anos aqui. Será que essa média vai representar realmente a verdade? Cara, 2014, a gente teve um dos piores anos da história do Brasil em chuva aqui no Sudeste. Então, 2014, eu vou ter um ano muito seco. Muito, muito, muito seco. Quando eu ponho um ano em 4, esse ano não consegue diluir o ano ruim que ele foi. Então, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar mascarando meus dados, porque 2014 foi um ano péssimo. 2015 não foi um ano bom, 2016 foi um ano um pouco melhor. Mas o que acontece? Eu tenho aqui um ano péssimo, um ano mais ou menos, né? E um ano com chuva normal. A hora que eu faço essa média, minha média vai cair muito. Então eu não vou estar representando. Então a Organização Mundial de Meteorologia considera que 30 anos, eu estou falando de um período de tempo onde existe a média dele faz sentido em termos de científico. Ela consegue representar para a gente, ela tem representatividade nos dados. Né? Vocês estão estudando aqui em engenharia em geral, a gente tem isso lá nos laboratórios, né? É importante lembrar dos laboratórios de física lá, principalmente onde a gente tinha representatividade de dados, laboratórios de química, né? Então, um dado representativo para a gente no clima, ele é quando a gente tem aí a média de 30 anos, que é uma normal climatológica. É sempre importante lembrar esse nome, normal climatológica. Tá? Em geral, o que a Organização Mundial de Meteorologia define como normal climatológica é 1931, 1960, 61, 90, 91, 2020, que é exatamente aonde a gente está aqui, né? Na nossa situação atual. A gente está acabando uma normal climatológica aqui no ano de 2020, né? Então, uma normal climatológica que está sendo encerrada aí de 1991 até 2020, ok? Então, aqui só para a gente ter uma ideia, aqui a gente tem os dados de Piracicaba, de chuva anual. Então, isso aqui, pessoal, é quanto choveu no ano, tá? De 1917 até 2013. Então, a gente consegue ver o que acontece. A chuva anual, a média aqui de Piracicaba vai estar em torno de 1.250, né? Então, a média de Piracicaba aqui nesses quase 100 anos de dados aqui, né? A gente já vai ter 90 e poucos anos de dados. Em geral, a gente sabe o quê? Que no ano vai chover aí na casa de 1.250 milímetros.
É claro, pessoal, a gente tem aqui 92, 82, 81, que são os outliers do Brasil, isso aqui é clássico na climatologia brasileira. A gente tem esse ano aqui, que é um ano totalmente atípico, totalmente fora da realidade, né? Que os anos de 81, 82 aqui, né? Contando o ano hidrológico. O ano hidrológico, nossa, pessoal, só para vocês entenderem, o nosso ano hidrológico começa em outubro e vai até setembro. O nosso ano hidrológico não respeita o calendário civil de janeiro a dezembro. Normalmente, quando a gente falar de anos hidrológicos, a gente está falando no começo em outubro, novembro, dezembro, aí porque a gente vai ter primavera, né? Outubro, novembro, dezembro, verão, janeiro, fevereiro e março. Estou fazendo uma adaptação aí, né? Que a gente sabe que não começa exatamente, vai começar no fim de dezembro e no fim de setembro, a primavera, né? Mas adaptando aí, fazendo uma adaptaçãozinha bem básica. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, verão, maio, junho, julho, outono, julho, agosto, setembro, inverno. É isso, né? Isso. Então, o nosso ano hidrológico vai começar na primavera aqui em outubro pra gente, tá? Então, se a gente pegar o nosso ano hidrológico aqui de 81, 82, a gente tem um ano totalmente atípico aqui, né? Então, quer dizer que não vai chover mais do que 1.250 milímetros? Não vai aqui, ó, choveu quase 2.000. E a gente vai ter anos ruins aqui que choveram perto de 700 e pouco, né? Ó, alguns anos aqui, 1920, 1977, 1984, a gente tem anos péssimos. Se a gente tivesse 2014 aqui, vocês iam ver que 2014 ia estar aqui embaixo também, tá? A gente tem até 2013 aqui, vou continuar esse gráfico depois aqui para a gente ver. Então, não quer dizer, pessoal, quando a gente faz um dado então de normal climatológico, a gente faz uma avaliação, nesse caso aqui um dado de chuva anual, não quer dizer que tudo vai bater em cima de 1.250, não. Só que a gente tem uma média de 1.250 e a gente tem uma variação aí, né? O que a gente usa estatisticamente aí, né, como uma média e um desvio padrão, né, que é um desvio que é o normal de acontecer, que está dentro aí de entre 1.000 e 1.500 milímetros, no caso de Piracicaba. Tá? Não, nem vou entrar muito, mas a gente tem aqui, a partir de 1980, aí uma mudança uma mudança no padrão aqui das nossas chuvas, né? Então a gente tem uma quebra de estacionariedade aqui do nosso clima, e ela não está computada aqui, mas se a gente fosse fazer uma nova curva, a partir daqui da década de 80, essa curva ia subir um pouquinho. Provavelmente essas chuvas iam já estar na casa dos 1.400 aqui. Ela ia ter uma nova reta média aqui, tá? Então a gente tem essa diferença entre variabilidade e mudança climática, variabilidade climática e mudança climática, né? A variabilidade climática é o quê? É aquela variação que a gente aceita como normal, no caso aí, essa que a gente já prevê que existe aí no nosso desvio padrão. E a mudança do clima, aí tem mais a ver com essa mudança que eu falei para vocês aqui na estacionalidade da nossa série. A partir de 1980, a gente tem uma mudança de estacionalidade. Por que acontece isso, pessoal? Bom, existe a explicação também das mudanças do clima, mas ninguém consegue achar um padrão de mudança aí dentro da climatologia e da hidrologia do porquê a gente tem essa quebra de estacionalidade, que não seja, né, uma relação com a mudança do clima mesmo, mas a gente tem aqui um aumento nas chuvas aqui a partir da década de 80. Tem uma quebra de estacionalidade, vamos dizer que essa reta média nossa de 1.250 aí, ela sobe, ela vai até 1980 nessa média, e aí a partir de 1980 ela sobe um pouco e faz uma nova média, tá? Aí a gente está falando de mudanças do clima, né, e não de uma variação. Porque quando eu tenho uma variação da média, eu tenho uma alteração e não uma variabilidade. A variabilidade é um processo que eu tenho uma variação em torno da média. Quando eu mudo o valor da média, aí eu já tenho uma alteração da média, aí eu tenho um processo diferenciado, que não entra dentro da variabilidade nesse caso.
né, porque aqui essa diferença, está escrito errado aqui, é sazonalidade e anomalia. Né? A sazonalidade é aquilo que está dentro do sazonal, aquilo que a gente espera de acontecer em torno da média. Aqui, nesse caso de 1981 82, eu tenho uma anomalia, tá? Que eu tenho um ano fora, anômalo. 2014 é um ano anômalo, um ano de baixíssimas chuvas. A gente explica o porquê. Né? Nessa disciplina nós vamos conversar sobre 2014, mas existe uma explicação meteorológica para isso. Mas ela é um ano anômalo. Um ano anômalo. A quebra de estacionalidade, não. Aí é uma quebra de estacionalidade, aí eu tenho uma alteração do clima mesmo. Eu tenho um processo maior, macro, que faz essa alteração. Tá? Então, é importante. O que é sazonal, que é aquilo que é esperado, né? Variável, variabilidade, dentro de uma média. Quando eu tenho uma quebra de estacionalidade, quando eu tenho uma alteração do clima, e quando eu tenho uma anomalia. Anomalia é um ano, 2 anos que foram totalmente atípicos, como é o caso de 81 82 aqui, tá? Que é um caso bastante famoso aí dentro da hidrologia brasileira e da climatologia brasileira. Ainda falando de mudanças do clima, né? Aqui a gente tem aquela questão bastante importante que a gente fala de mudanças climáticas. Quando a gente fala aqui da temperatura do ar global, nesse gráfico aqui primeiro, a gente vê a diferença aqui de temperatura do ar global aumentando, principalmente aqui depois da Revolução Industrial e do processo aí que a gente tem de industrialização do mundo, e a gente tem aqui o aumento do índice de carbono, de óxido de carbono na atmosfera, a partir de 1960 aqui, né, mais ou menos junto aqui vai dar 50, aqui 60, a gente tem esse aumento aqui, ó, essa curva aqui, né, não é uma curva, isso aqui é uma reta com uma inclinação de aumento de temperatura, e essa mesma reta existe na concentração de óxido de carbono na atmosfera. Tá, pessoal? O que acontece? Basicamente, sobre a questão das mudanças climáticas, pessoal, né, existe aí a ideia de que existe um conflito, se existe mudança climática ou não. Não existe conflito, tá? Que o clima está mudando, isso é praticamente não, isso é consenso na ciência. O que não era consenso na ciência é se esse aumento de carbono e esse aumento de temperatura, eles têm interferência do homem ou não. O homem contribuiu na mudança de carbono na atmosfera e, consequentemente, na mudança do clima? Ou não, essa mudança de carbono na atmosfera é uma coisa natural, a mudança de temperatura é uma coisa natural dos ciclos, dos macrociclos geológicos, climáticos do mundo, do planeta Terra. Então essa era a grande discussão. Recentemente saiu um estudo do IPCC dizendo que hoje a ciência entende com mais de 98%, 99% de certeza de que o homem realmente interfere no clima, tá? Mas essa é a grande discussão que existe na ciência. Não é se o clima muda, se existe mudança do clima. Existe mudança do clima. A discussão é, existe interferência do homem? Tá? Isso eu estou falando do status maior da ciência. Eu não estou falando que tem gente que nega a mudança climática. Tem gente que nega a mudança climática. Mas é um grupo de pessoas absolutamente... vamos dizer, não são pessoas desprezíveis, não quero dizer isso, mas são pensamentos muito diferentes, e a grande maioria dos cientistas entendem que as mudanças climáticas existem, e aí a discussão básica entre eles é se é interferência humana ou não, e a grande maioria desses cientistas entende que o homem sim altera, e alguns acham que não. Tá? Então a grande discussão em termos das mudanças do clima, pessoal, não é se existe mudança do clima ou não, e sim se o homem interfere ou não interfere nessa mudança. Então, continuando aqui, a gente tem outros dados aqui de mudanças climáticas, são dados um pouco mais antigos, né? Cenários A1B, A1, B1, A2, B2 do IPCC. Hoje a gente já tem cenários mais novos, mas isso aqui são cenarizações de mudanças climáticas aí futuras, ok? Bom, pessoal, e aí quando a gente fala então de engenharia ambiental ou engenharia relacionada com o clima, a gente tem realmente o clima afetando aí muito na nossa agricultura, no comércio, na indústria, no turismo, no planejamento urbano absurdamente, né? Por conta das enchentes, das inundações, dos deslizamentos de terra, de ocupação de áreas que não deveriam ser ocupadas, né? Como acontece em áreas de encosta, em favelas,
que são construídas em áreas muito íngremes. Então, o planejamento urbano ele é muito afetado pelo clima, a agricultura extremamente afetada pelo clima, e até o comércio e a indústria, né, pessoal? Turismo, né? Ninguém vai viajar para um lugar para ir para a praia, sendo que lá tá frio. Então, altera no turismo? Altera muito, né? Você não vai viajar para o Rio Grande do Sul para ir para a praia no Rio Grande do Sul no inverno, porque lá vai estar 0 graus. Então, você não vai frequentar a praia. É claro que eu não vou, de repente, para um lugar para curtir o frio, por exemplo, vou lá para Gramado, para Poços de Caldas mesmo, ou para Campos do Jordão, né? No verão, se a minha proposta é ir lá para curtir um frio, um clima diferente, né? Para tomar uma bebida quente, qualquer coisa do tipo. Então, interfere no turismo? Interfere automaticamente no comércio, né? Se eu vou fazer roupa para frio, roupa para calor e na indústria também. Então, assim, pessoal, o clima ele tem uma função muito importante, né? Em praticamente todas as nossas ações, o clima vai estar envolvido. E é por isso que a gente está aqui estudando o clima, porque aqui no nosso curso de Engenharia Ambiental, ele vai ser predominantemente importante em grande parte das disciplinas, tá? Do tratamento do efluente até planejamento urbano, até várias áreas, drenagem urbana, a gente vai ver que o clima vai ser bastante importante. Ok? Então é isso, pessoal. Fico aberto a dúvidas, qualquer coisa vocês já sabem, só me comunicar, a gente conversa e tira algumas dúvidas. E na sequência aí vocês já podem assistir as aulas subsequentes, capítulo 2, 3, 4 e capítulos subsequentes, que a gente vai dar continuidade ao que a gente começou a falar nessa aula, tá bom? É isso, pessoal. Um abraço, até a próxima.